Sabe quando a gente acorda e já faz tudo mais ou menos no automático? Levanta da cama, vai ao banheiro, escova os dentes, toma café. A gente faz sem perceber, ou seja, a gente não para pensar de onde que veio todos aqueles produtos que a gente utiliza, de onde que veio a água, qual o caminho que ela percorreu para chegar até ali no cano, na nossa casa, na nossa torneira. A gente esquece que todos os produtos que a gente utiliza, eles são feitos de diversos outros recursos e que a maior parte desses recursos são ofertados pelo meio ambiente. Nós utilizamos a biodiversidade para tudo. Praticamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia, algum recurso, algum serviço ofertado pelo meio ambiente, a gente está utilizando. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, qual o trabalho que as pessoas têm de levar água até a nossa casa? Isso porque a água ela é ofertada de maneira abundante nos dias de hoje pelos rios, córregos e nascentes. Mas se um dia acontecer dessas fontes perto da nossa casa, ou os rios mais próximos da nossa casa, eles estiverem tão poluídos, ou for a água se tornar tão escassa que a gente não consiga acesso a essa água com facilidade, quanto que a gente vai precisar pagar por esse serviço? De levar, as pessoas levarem água até a nossa casa. De quanto tempo o homem precisou para fazer com que a água chegue na nossa casa dessa forma? Quais os tipos de tecnologias que ele teve que utilizar, que ele teve que testar? E as tecnologias elas estão sendo geradas o tempo todo. A tecnologia não está voltada só para a geração de produtos, de ferramentas, de técnicas super elaboradas, mas também o homem estuda e utiliza as ferramentas e a tecnologia para gerar produtos como esse, como uma água encanada dentro de uma casa. Esse é somente um dos tipos de tecnologia que a gente tem acesso no nosso dia a dia. Imagina os demais. Mas além do dia a dia, nós temos a biodiversidade em diversas outras tecnologias que estão sendo geradas, que neste momento estão sendo estudadas, para facilitar a nossa vida ou para resolver muitos dos nossos problemas. Sou Ludmila e hoje falaremos dos usos e potenciais usos da biodiversidade. Nós utilizamos todos os dias diversos produtos do meio ambiente. Alguns são mais diretos, como os frutos, verduras, vegetais. Outros a gente utiliza um pouco de tecnologia, como por exemplo a fermentação, para gerar um outro produto, que é, por exemplo, o pão, ou a cerveja, ou o iogurte. Além disso, nós utilizamos também os recursos naturais, como as árvores na floresta, os eucaliptos, para gerar madeira. E assim poder utilizar essa madeira para gerar algum outro produto, como um móvel. A maior parte dos medicamentos, elas foram ou são até hoje retiradas de recursos naturais. 40% de todos os medicamentos foram desenvolvidos e são desenvolvidos a partir de fontes de recursos naturais. E para isso nós utilizamos aproximadamente desses 40%, 25% são provenientes de plantas, 13% de micro-organismos e 3% de animais. Além disso, muitos dos medicamentos que nós utilizamos, eles são anteriormente a serem utilizados pelo homem, eles são testados em animais. Além dos medicamentos, também os cosméticos. E os recursos naturais são utilizados a todo instante para gerar novos produtos e novos medicamentos, como por exemplo essa aranha aí chamada aranha-teia de funil. Essa aranha ela faz a teia no formato de funil. Ela tem no seu veneno uma proteína que está sendo estudada para reduzir os danos causados por AVC, por acidente vascular cerebral. Muitos medicamentos são provenientes de espécies que são aquelas que não são consideradas importantes, porque não são diretamente utilizadas pelo homem como alimento. Mas sim, elas podem trazer diversas outras vantagens, especialmente para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para medicamentos. Exige um estudo científico mais aprofundado, mas que gera muitos produtos importantes para o homem. Mas não é só gerar produtos. O mercado, principalmente o mercado externo, está exigindo, tanto do Brasil quanto dos demais países, uma redução na quantidade de degradação gerada pelo homem, ou seja, na quantidade de recursos naturais utilizados para desenvolver o produto, na redução da quantidade de resíduos gerados para desenvolver esse produto e como também esse produto é gerado. Ou seja, de onde vem a madeira que você está exportando? Você está destruindo uma área natural, às vezes, muitas das vezes ilegalmente, para gerar esse produto? Hoje em dia, todos os produtos que são exportados, eles necessitam de informações da origem desse produto.
Além disso, os países lá fora, eles começaram a reduzir o consumo de produtos que não são biodegradáveis ou que demoram muito tempo para degradarem no meio ambiente. E um dos principais vilões são os plásticos. Os plásticos têm sido trocados muitas das vezes por papelão, por produtos de papel. A redução das embalagens está em diversos aspectos no mercado, principalmente no mercado externo. Então é preciso que a gente gere tecnologias também para adaptar os produtos que a gente tem hoje para esse tipo de mercado. Que além do mercado externo, os consumidores também estão mais conscientes e necessitando de produtos mais sustentáveis. No Peru, por exemplo, eles desenvolveram um sabão que na hora que você lava as roupas, ele ajuda a limpar os rios. Ele possui micro-organismos que irão consumir a matéria orgânica deixada no rio, ou seja, matéria orgânica proveniente de esgoto, proveniente de excesso de defensivos agrícolas que acabam caindo nos rios. E esses sabões, eles irão então ajudar, como lá ainda tem-se muita cultura de lavar roupas nos rios, aqui no Brasil também nós temos algumas regiões do Brasil que utilizam muito os rios como local para lavar as roupas das pessoas que não têm acesso à água encanada em casa, eles levam as roupas e os utensílios domésticos para lavarem nos rios. E geralmente eles utilizam esse sabão em barra, que é um sabão mais barato. Então eles estão desenvolvendo um produto que é esses sabões, que tem um micro-organismo que ele vai ajudar a depurar, a consumir essa matéria orgânica em excesso que é jogada nos rios. Os produtos mais sustentáveis, que geram menos resíduos, que são feitos de materiais biodegradáveis, eles estão sendo utilizados também para gerarem produtos, para substituir alguns produtos. Como, por exemplo, as órteses, que são feitas de materiais não biodegradáveis, de materiais que são de difícil degradação no meio ambiente, e as pessoas estão desenvolvendo tecnologias para fazer órteses, como essa daí, que é feita utilizando milho e beterraba. Um dos principais problemas hoje no mundo é o excesso de resíduos. Nós geramos muitos resíduos e a gente não tem para onde levar esses resíduos. Hoje, por exemplo, nós temos as grandes empresas, elas têm que contratar outras empresas para darem fim aos resíduos que elas geram. E, portanto, uma das formas de reduzir a quantidade de resíduos é utilizar esses resíduos para gerar um outro produto, ou seja, uma matéria-prima barata que também tem um apelo de ser sustentável, de ganhar o mercado consumidor, como, por exemplo, sapatos feitos de casca de banana. Nós temos uma empresa também que já é até um produto antigo, que faz sandálias a partir de pneus e tantos outros produtos que estão aparecendo por aí. Um dos aspectos também associados que vem juntamente com a geração de produtos sustentáveis, que gerem menos resíduos, é a questão social. Alguns produtos, além deles cumprir o papel ambiental, reduzindo o impacto sobre a biodiversidade, levam tecnologias para pessoas que não têm um recurso para adquirir algumas tecnologias, por exemplo, como energia elétrica. Um jovem de 26 anos desenvolveu uma mochila que ela tem a capacidade de gerar energia através da luz solar. E esses são somente alguns exemplos de produtos ou subprodutos, mas o mercado está mudando. Nos outros países, isso já é uma realidade. Aqui no Brasil ainda está muito incipiente esse tipo de alteração. Alguns meses atrás, aqui no Brasil, o STF ele validou uma lei que proíbe você testar cosméticos em animais. Ou seja, no momento em que estão desenvolvendo um determinado cosmético, geralmente eles testam, principalmente em ratos de laboratório, aquele tipo de cosmético. E o Brasil é um dos grandes consumidores desse tipo de produto. Muitas empresas já deixaram de testar os seus produtos em animais por causa do apelo comercial, por causa de uma pressão dos consumidores. Porque para a empresa é mais caro ela realizar outros testes que não sejam em animais. Algumas grandes mudanças também podem ser feitas. Você já imaginou a quantidade de combustível que um avião gasta? E uma empresa, a Air France, ela conseguiu fazer um voo de longa distância usando somente óleo de cozinha como combustível. Na Holanda, por exemplo, eles geraram um produto extremamente diferenciado, ou seja, além de ter o apelo comercial de ser benéfico ao meio ambiente, de reduzir o impacto sobre o meio ambiente, eles geram um produto que é diferenciado. Hoje em dia, o mercado ele busca muito por um produto diferenciado. Você vê que os produtores de café que estão ganhando mercado são aqueles que geram produtos especiais.
Assim como outros produtores, os produtos especiais que têm ganhado tantos consumidores. Lá na Holanda, por exemplo, eles fizeram uma torre que ela ajuda a purificar o ar. E o que ela faz com esses poluentes? Ela armazena e depois você pode fazer uma joia utilizando, por exemplo, o carbono retirado do ar. Isso faz com que gere um produto único para você. É um produto extremamente criativo que une duas coisas: você reduzir o excesso de poluentes no ambiente, somada à geração de um produto, de uma joia diferenciada, inovadora. Além de tantos produtos, nós temos também, utilizando a biodiversidade, todos os seus organismos, na medicina comportamental. Búfalos, por exemplo, eles são utilizados para o mesmo fim, como a gente tem a ecoterapia, que são os cavalos. Em alguns países, eles estão utilizando búfalos ao invés de cavalos. E esse contato com os animais, esse tipo de terapia, ele traz um ganho muito importante para crianças, especialmente aquelas com alguns problemas de desenvolvimento. Agora, você já imaginou utilizar uma mosca para avaliar um comportamento e comparar o comportamento humano? Eles realizaram um estudo da seguinte forma: eles puseram um número limitado de fêmeas e uma grande quantidade de moscas macho em um determinado local. E eles observaram que as fêmeas, como eram muitos machos para poucas fêmeas, as fêmeas selecionavam como qualquer outro tipo de organismo, na maior parte das vezes, seleciona seus parceiros sexuais. Depois desse encontro entre os parceiros ou aqueles que não conseguiram uma parceira, os pesquisadores ofereceram dois tipos de substâncias para essas moscas. Uma substância que seria uma água açucarada e outra que seria uma água açucarada com álcool. Eles observaram o seguinte, que as moscas que foram rejeitadas, ou seja, aquelas que não conseguiram uma parceira sexual, elas acabaram preferindo aquela substância com álcool. E eles viram que esse comportamento é muito similar ao comportamento humano. Então perceba que a utilização da biodiversidade é imensa. E muito do que a biodiversidade pode oferecer ao homem, como remédios, como produtos, como auxílio para tratamentos comportamentais, a gente ainda não descobriu. Como eu falei, um dos principais problemas do homem hoje é o que fazer com tanto resíduo. E a biodiversidade também pode ser a solução. Bactérias, por exemplo, elas são utilizadas para degradar o petróleo que é derramado nos oceanos, que causa um impacto tão grande na fauna ali existente quando acontecem esses acidentes. Mas também o que nós temos muito, que nós utilizamos muito, é o plástico. E nós temos já algumas espécies que utilizam o plástico como alimento, elas conseguem digerir o plástico. Portanto, desenvolver produtos e serviços mais limpos, mais sustentáveis, é o que o homem tem buscado muito. Nós causamos tantos problemas que agora nós precisamos de soluções para esses problemas. 80% dos alimentos que você consome tem microesferas de plástico. A gente está consumindo plástico, a gente nem sabe qual que será o efeito daqui a alguns anos desse plástico. Então nós precisamos gerar soluções para esses problemas. E você, que tipo de problema você acha que o homem precisa resolver urgentemente?